se cansar, respire e volta. É normal querer parar, mas ninja não desiste. Ele aprende a levantar. Cada erro vira mapa, cada acerto celebração. Juntos somos mais fortes, juntos rumo à aprovação. Somos ninjas rumo à aprovação, com leveza, simpatia e coração. No CFC ou no concurso que vier, aqui a gente passa, só vem que vai acontecer. Somos ninjas, força na missão. No estudo a gente entra em concentração. Impossível deixa de existir, porque a gente nasceu pra subir. Salve! Salve, meus ninjas! Sejam bem-vindos a mais uma live de aquecimento rumo ao curso intensivo CFC, onde eu vou te pegar pelas mãos e te treinar do zero para que você seja aprovado no exame de suficiência em exatos 30 dias. Que legal, pessoal! Que bom estar com vocês aqui para mais uma live. Hoje, o nosso objetivo vai ser te ensinar, né, a nossa live de aquecimento de hoje, eu vou te ensinar como aumentar o teu percentual de acerto nas questões na prova. Então vai ser uma aula bem estratégica, mas uma aula extremamente afiada, cirúrgica, para que você consiga aí a tua tão sonhada aprovação. Que legal, pessoal! Que bom estar com vocês aqui. Gente, me dá aquele feedback aí, me digam se o áudio está bom, se está todo mundo me ouvindo bem, se está tudo direitinho com vocês aí, para eu poder saber. Vai, comenta para mim aí. Beleza, beleza. Todo mundo me ouvindo bem? Maravilha, maravilha. Show de bola, que legal. Pessoal, só para poder contextualizar, né, de repente você caiu de paraquedas aqui agora, não está entendendo nada do que eu estou dizendo. Oswaldo, live de aquecimento? Como assim? Bom, vamos lá. Gente, daqui a 2 semanas a gente vai começar, né, daqui a alguns dias a gente vai começar com o nosso curso intensivo CFC. E lá eu vou te treinar para que você seja aprovado no exame de suficiência em 30 dias. Mas para que a gente não fique aqui de braços cruzados esperando até o dia que o curso for começar, eu bolei aqui essas lives de aquecimento com o objetivo de já te ensinar conteúdos introdutórios que vão te deixar aí um passo à frente rumo à tua aprovação. Inclusive tem um link aqui embaixo na descrição do vídeo que você pode acessar e ver a programação com todas as lives de aquecimento para que você possa se programar e estar presente aqui com a gente sempre às 20 horas ao vivo para que você possa acompanhar, assistir aqui as nossas aulas, assistir as entrevistas com os alunos que foram aprovados, né, para que você possa ir esquentando as suas turbinas aí para que você também seja o próximo aluno aprovado no exame de suficiência. Que legal, pessoal! Então, aqui o nosso objetivo vai ser, de fato, né, esquentar aqui as turbinas. Inclusive, o material da nossa aula de hoje está disponível, o link está aqui embaixo na descrição do vídeo e você pode baixar esse material, tá? E aí, gente, o seguinte, as aulas do curso intensivo CFC, produção, bota o slide aí na tela para mim, pronto. As aulas do curso intensivo CFC vão acontecer aqui, ó, certo? E aí, o que vai rolar durante o curso intensivo CFC? Gente, esse vai ser um curso 100% prático, voltado para eu poder te treinar, começando do zero, para que você seja aprovado no exame de suficiência em 30 dias, né? E aí, durante o curso, o que a gente vai ter, né? Lá, a gente vai ter um raio-x da banca, para você poder entender como os conteúdos são cobrados em prova, para você entender o que de fato é mais importante para a gente poder focar na reta final para que você seja aprovado. Vamos colocar tudo isso dentro de um cronograma intensivo para que você possa saber exatamente o que e como estudar durante esse período, desse nosso período de estudo. E lá a gente vai ter aulas ao vivo para a gente poder estudar o conteúdo técnico, apostilas com um resumo esquematizado do que a gente vai ver durante as aulas. Vamos ter bateria de exercícios para a gente poder praticar. E ainda vai ter um simulado de avaliação final, nosso famoso simulado, para você poder testar o seu conhecimento e aprender na prática como é que os conteúdos são cobrados durante a prova. E como eu falei, né, a tua missão é se programar para você poder estar ao vivo. Aqui tá os dias das nossas aulas, né, o dia e aqui o horário. E para você poder participar, esse valor estrambólico
Só para poder dizer que não é de graça, né? Praticamente de graça, porque é praticamente um valorzinho simbólico que você vai poder adquirir o seu ingresso para poder participar das aulas do curso intensivo CFC. Mas as aulas aqui de aquecimento são gratuitas, você pode assistir todas elas, tá? Tem essa semana e a próxima com live de aquecimento para você poder assistir de forma gratuita. E se você quiser participar do intensivo CFC que vai acontecer aqui nesses dias, você pode adquirir por esse valor incrível, né? Só para poder, enfim, é um valorzinho simbólico só para você poder, ter certeza, né, de que você está efetivamente comprometido e querendo participar junto com a gente. Então você pode adquirir o seu ingresso por esse link que está aparecendo aqui embaixo na descrição do vídeo. Você pode escanear para poder ler o QR Code que está aparecendo aí na tela também. O link vai estar no chat, na descrição do vídeo no YouTube aqui. E aí você pode se programar para poder adquirir o seu ingresso e participar junto com a gente, tá? Produção, volta para mim aqui. Aí o que você vai fazer? Comenta aqui embaixo. Me diz se você já adquiriu o seu ingresso, se você está pronto para estar presente com a gente lá nas aulas, para dar o seu melhor, para eu dar o meu melhor também, e a gente carimbar teu passaporte aí rumo à tua aprovação no exame de suficiência. Legal? Beleza? Show de bola. Gente, outro detalhe importante que eu queria salientar aqui com vocês, ó. Aqui sobre as nossas lives de aquecimento, produção, coloca aqui, né? Os dias das nossas lives de aquecimento, isso aqui é 100% gratuito, tá? Você pode participar. Então nós vamos ter live de aquecimento aqui nessa semana e na próxima. Aqui você pode ver a programação completa com as nossas lives de aquecimento, né? E aí você pode ver o link que está aqui embaixo na descrição do vídeo, beleza? Produção, volta para mim. E por fim, aqui, ó, isso aqui é importante. A produção pode colocar o slide na tela. Esse aqui são os nossos contatos oficiais de atendimento, tá? Então, se qualquer outra pessoa falar com você que não seja um desses números oficiais aqui, o que você faz? Deleta, bloqueia, exclui do seu WhatsApp para sua própria segurança, assim como já diria a mamãe, não fale com estranhos. Beleza? Show de bola. Produção, vamos fazer o seguinte aqui agora. Eu quero saber de vocês. Quem quer aumentar o percentual de acerto nas questões da prova do exame de suficiência, comenta aqui embaixo aqui para mim, para eu poder saber. Vai. Coloca aqui para mim se você quer aumentar, melhorar, né? Conseguir acertar mais questões na prova. Você quer fazer isso? Coloca aqui embaixo para mim no chat para eu poder ver. Acertar questões, Oswaldo, é sempre bem-vindo, né? Afinal de contas, o que vai fazer você passar na prova é acertar questões. Então, quanto mais questões você acertar, maior vai ser a sua chance de ser aprovado, né? A banca, ela é cruel nesse aspecto, porque assim, ela não está preocupada em querer saber quantas vezes você já fez a prova, de quantas reprovações você já vem, se é a primeira vez que você vai fazer, se você está no verdinho, no zero batendo, se você vem de anos parado, né, e está voltando os estudos a partir de agora. A banca não quer saber nada disso. Ela quer saber se você é capaz de marcar o X na alternativa correta. Então aqui o que eu vou fazer agora com vocês? Eu vou mostrar as estratégias que eu ensino lá para os nossos alunos da Turma Ninjas, para que a gente melhore o nosso percentual de acerto, e eu vou explicar para vocês aqui também, vou ensinar vocês aqui a usar essas estratégias para que vocês possam ser aprovados também, beleza? Show de bola, show de bola. Então deixa eu voltar para cá. Beleza, beleza. Cadê o nosso material? Tá aqui ele. Muito bem, muito bem. Muito bem, muito bem, bem. Beleza, produção, pode colocar o slide aí na tela. Pronto. Então vamos lá para poder mostrar para vocês aqui qual é o material que a gente vai trabalhar aqui para você poder entender como é que essa parada funciona. A gente vai começar entendendo um esquema que eu gosto de chamar de estudo direcionado, tá? O que é importante que nós saibamos aqui? Gente, nós vamos fazer uma prova que, se você tiver a curiosidade de contar, ela tem 560 conteúdos, tá? 597 conteúdos. Deixa eu apagar aqui. 597 conteúdos distribuídos dentro de 14 disciplinas. Meus amigos, disciplinas. Meus amigos, a história é a seguinte. Se você for pegar ao pé da letra e querer estudar todo o edital para poder fazer a prova, você vai levar pelo menos, no mínimo, um ano para você poder estudar tudo. Eu estou colocando aqui um ano, levando em consideração um aluno que tem aí em torno de 3 a 4 horas disponível para poder estudar por dia, que é uma carga horária muito considerável, né? Que a grande minoria consegue chegar numa carga horária nesse volume, né? Ou seja, levando em consideração a galera que estuda ali 1 a 2 horas por dia, você vai levar aí 1 ano e meio ou 2 para poder bater todo o edital. Só que o grande detalhe é que aqui a gente não vai fazer uma prova de concurso público.
que exige, que requer um trabalho mais cirúrgico. Aqui a gente vai fazer a prova do exame de suficiência e onde ela tem um detalhe importante que é o seguinte, 80% da prova ela está concentrada em 20% do edital, mas isso ninguém te conta. E aí é onde está o problema, porque por falta de experiência, por falta de direcionamento, por falta de seguir um método, a grande maioria vai fazer a prova querendo estudar tudo, ou então pegando as provas dos semestres anteriores, acaba estudando tudo e não estuda nada. E se você for lá no site do Conselho Federal de Contabilidade, você vai ver que a gente tem uma média aí na casa de 70% a 80% de índice de reprovação. Isso não sou eu que estou dizendo não, tá? São dados oficiais que tem lá no site do Conselho Federal de Contabilidade, você pode conferir lá. Então, o que é importante que nós saibamos? A partir do momento que a gente entende que 80% da prova está concentrada em 20% do edital, dá para a gente cortar muita coisa de dentro do edital, fazer uma limpa, uma peneira. E é exatamente isso que a gente trabalha com os nossos alunos, de forma que o que é importante que a gente faça no início de um processo de estudo é iniciar por meio de um raio-x. Isso aqui a gente vai ver lá durante as aulas do curso intensivo CFC, tá? Mas o que eu quero que você entenda, estrategicamente falando, por hoje, é que assim, o nosso começo do processo de estudo não é pegando a matéria para poder estudar, é peneirando o edital, entendendo dentro de cada disciplina o que tem de fato importante. Então a gente segue esse fluxo aqui, ó, de 5 etapas, ó. Primeiro, vamos estudar as disciplinas, todas elas? Tem que estudar todas, Oswaldo? Tem. Só que eu vou estudar todas as disciplinas na mesma intensidade, no mesmo volume? Não. A gente tem que entender que cada disciplina ele tem um volume diferente. Obviamente que vai ter disciplina que você vai ter que ter uma carga horária maior de estudo e vai ter que ter uma disciplina com a carga horária menor de estudo. Por exemplo, se a gente pegar aqui teoria da contabilidade, se você pegar contabilidade geral, e pegar a parte de normas brasileiras de contabilidade, gente, essas 3 disciplinas juntas, elas somam aí de 25 a 28 questões na prova. Aí você pega, por exemplo, a disciplina de custos, que todo mundo quer se matar de estudar, cai 3 questões na prova. Aí você vai dizer assim para mim, não, Oswaldo, cai mais. Eu acho que cai umas 5, 6 questões. Cuidado para não confundir, porque na hora da prova também tem a disciplina lá de contabilidade gerencial, que ela cai 2 questões na prova. E aí na hora da prova, tudo é custo, despesa e investimento, você acha que tudo é custos, né? Só que aqui cai custeio por absorção, custeio ABC, custeio pleno RKW, custeio variável. Aqui cai ponto de equilíbrio, margem de contribuição, margem de segurança operacional. Percebe que são segregações diferentes? Aqui é formação de custo. Aqui é mais voltado para indicador de desempenho, é mais uma análise estratégica de resultado. Tá? Então, aqui você tem de 3 questões, aqui você tem 2. Só que aqui você tem 25 a 28. Onde é que a gente tem que concentrar mais energia de estudo, pessoal? Percebe? Então, esse raio-x, isso aqui é importante para a gente poder ter a clareza de entender onde é que a gente vai concentrar mais tempo de estudo e menos tempo de estudo. Para que você não gaste, vou me matar de estudar custos aqui para chegar lá na prova e responder 3 questões no máximo. Percebe? Aí, às vezes, 3 questões vai fazer você passar na prova? Não é o fator mais relevante. Não é o fator mais relevante. É claro que uma questão é comprometedor, né? Se você ficar com 24, você reprova. Mas a gente tem que entender que a gente tem que dar volume para aquilo que tem mais questões na prova. E onde é que está o detalhe importante? Dentro de cada disciplina, a gente vai estudar todos os assuntos? Não. A gente tem que estudar os assuntos que eles têm mais volume de cobrança na prova. E aí, por exemplo, nós estudamos aqui durante a nossa aula de ontem a parte de perícia. E lá eu mostrei para vocês procedimentos periciais, laudo pericial, mostrei quesitos e mostrei laudo pericial, por exemplo. E dentro dessa aula, o que aconteceu? É o conteúdo inteiro de perícia, Oswaldo? Não. Mas são os conteúdos que eu entendo que sejam os mais relevantes. Então é importante que a gente entenda que nessa reta final, tem um ditado que a gente fala muito aqui em Fortaleza, não sei se é a mesma coisa no teu estado também, me responde se for a mesma coisa, mas tem um ditado que a gente fala aqui que é assim, ó, vão-se os anéis e ficam-se os dedos. Ou seja, a gente precisa abdicar aquilo que não é relevante para o momento para concentrar a energia naquilo que de fato é mais importante. Então, de todo o conteúdo, eu vou concentrar a energia em estudar aquilo que eu entendo que tem uma probabilidade maior de cair nessa prova. E, na minha opinião, esses são os conteúdos de perícia que eu entendo que sejam os mais relevantes. Inclusive, se você não assistiu, a gravação está aqui embaixo, tá? Você pode clicar aqui na descrição do vídeo para você poder assistir a gravação da live de aquecimento
de aquecimento de ontem, que ela já vai nesse trâmite de mostrar para você, dentro da disciplina, o assunto mais cobrado. Só que aí tem uma outra profundidade. Qual é essa outra profundidade, Oswaldo? Dentro do assunto mais cobrado, qual é a parte, né? Dentro do assunto, o que de fato a banca cobra. Qual é a parte específica que o examinador cobra. Então, por exemplo, produção, volta para cá. Ontem, quando nós estudamos a parte de perícia, que eu mostrei para vocês os procedimentos periciais, gente, não é por nada não, mas se você pegar lá a norma de perícia, são 75 páginas. Se você pegar o conteúdo que a gente estudou ontem, dá para resumir esse conteúdo de 75 páginas naquilo que de fato cai na prova em torno de 5 a 6 slides. O que é melhor de você estudar? 75 páginas ou 5 slides? Percebe a diferença? Porque uma coisa é você ler 75 páginas, outra coisa é você ler, entender, interpretar, traduzir e conseguir diagnosticar de todo aquele trambolho que está lá na norma o que de fato cai na prova. Percebe que você vai gastar um tempo absurdo para você poder se preparar? Um tempo absurdo que você não tem? Então, estudar de forma direcionada, né, pegando dentro do assunto a parte específica que cai na prova, você avança mais rápido na matéria e tem uma probabilidade maior de acertar a questão. Porque ao invés de você ver tudo, você vê aquela parte específica que cai na prova. Produção, fica aí, não coloca o slide aqui na tela agora não. Deixa eu mostrar para vocês aqui, só para vocês terem uma ideia. Aqui, ó. Esse aqui foi um trechinho, pode colocar aqui na tela. Esse aqui foi um trechinho da aula que a gente viu ontem, por exemplo, né? Da parte dos procedimentos periciais. Olha o quadro resumo. Quando o examinador cobra na prova os procedimentos periciais, ele quer saber se você sabe linkar o queijo ao ratinho. Ele quer saber se você sabe, né, as palavras-chave de cada um. Se você souber a palavra-chave, você mata. Aí você vai ler a norma todinha, uma coisa que você pode resumir aqui em um slide de procedimentos periciais, por exemplo. Percebe? Então, ó, produção, volta para mim aqui, só para eu poder trocar aqui e colocar o material aqui na tela. Pronto, pode colocar. Então, quando eu digo, né, estudar o assunto, mas vendo o que de fato a banca cobra, né, a parte específica que a banca cobra, é isso. É montar quadros resumos específicos sobre aquela parte do conteúdo que você vai precisar se preparar, tá? Produção, volta para mim aqui. Eu estou falando isso porque todo o trabalho que nós vamos fazer ao longo dessas lives de aquecimento e durante o curso intensivo CFC vai ser seguindo essa exata estratégia. Eu vou te ensinar o conteúdo inteiro? Não. Eu vou te ensinar o suprassumo de cada conteúdo, que na minha opinião, aqui na minha Oswaldolândia, eu entendo que seja a parte importante que cai na prova. Combinado, pessoal? Coloca combinado aí no chat aí, só para a gente poder deixar alinhado aqui como é que é a estratégia que a gente vai traçar juntos daqui para a prova. Beleza? Show de bola? Maravilha. Produção, volta para mim. Só que aí onde tem um detalhe. Qual é o detalhe, Oswaldo? Para cada conteúdo, o danado do examinador coloca o raio das pegadinhas. Então a gente precisa fazer um mapeamento aqui. Um mapeamento. Para que você entenda de forma clara, dentro de cada conteúdo, o que de fato o examinador coloca para poder te escorregar na hora da prova. Isso a gente vai ver ao longo das aulas, tá? Eu vou mostrar para vocês. Por exemplo, produção, volta para mim aqui. Imobilizado, pegadinha clássica que o examinador cobra na prova. Quando inicia o cálculo de depreciação? Aí ele te dá a data que você comprou o bem, a data que o bem começou a ser utilizado e a data que o bem está pronto à disposição para uso. Aí você sabe fazer o cálculo de depreciação. Oswaldo, é fácil. Eu pego o custo de aquisição, subtrai do valor residual e divido pela vida útil do bem. Aí te pede a depreciação acumulada, ou então te pede o valor contábil líquido. Se você não sabe quando inicia o cálculo de depreciação, fatalmente o que vai acontecer? Você não vai saber a depreciação acumulada, que pode ser que seja um mês a mais ou a menos, porque você não vai saber qual é o mês exato que inicia. E a resposta é, inicia pela data que o bem está pronto e à disposição para uso. Então essas pegadinhas eu vou alertando para vocês ao passar das aulas, para que vocês entendam como é que a estrutura funciona. Beleza? Produção, volta para mim. E alinhado a tudo isso, é importante que a gente crie uma técnica para que você não esqueça de tudo no dia da prova. Porque o que importa no dia da prova é a gente marcar o X na alternativa correta. Se você não lembra do conteúdo, não adianta. Quem que nunca passou pelo aquele perrengue de chegar no dia da prova, você botar a mão na testa e dizer, meu Deus, eu estudei isso aqui, mas eu não lembro. Percebe? Aí é onde está o grande detalhe. É você estudar o conteúdo, mas não só estudar, mas estar com ele fresquinho aqui no dia da prova. A tua voz, ó, a minha voz soar aqui no teu ouvido,
a ponto de você lembrar, assim, com todas as letras, com todas as palavras, como é que você vai acertar aquela questão. Então, isso também tem que estar embutido dentro do processo, tá? E é assim que a gente vai trabalhar aqui durante as aulas. Eu ensino os nossos alunos lá na Turma Ninja desse jeito, e é assim que eu estou orientando vocês a seguir também, tá? Então, dentro desse contexto, o que é importante que a gente tenha, tá? A partir do momento que você entendeu como você vai estudar, que seria aqui a nossa primeira etapa do processo de estudo, na segunda etapa, é importante que a gente crie já, de imediato, um plano de correção de rota. Oswaldo, o que é esse plano de correção de rota? Entenda, para que você passe no exame de suficiência, não adianta só você querer estudar o conteúdo teórico. É importante que você estude? É importante que você assista às aulas, que você leia as apostilas, tudo isso é importante. Mas uma coisa que eu sempre digo lá para os nossos alunos é assim, ó, treino é treino e jogo é jogo. Uma coisa é você estudar a matéria. Outra coisa é como é que o conteúdo é cobrado na prova, que o examinador bota as pegadinhas, as malícias, né? Tem todo aquele jogo de cintura que você precisa ter, aquela maldade que você precisa construir, a ponto de você saber olhar para a questão e, opa, a pegadinha está aqui, para que você não erre, né? Você precisa construir essa maturidade. Então, dentro do nosso processo de estudo, é importante que a gente faça o quê? Que a gente pegue e que a gente saiba, aqui, ó, nesse momento é importante saber interpretar bem as questões, para saber o que o examinador quer que você saiba e como a questão precisa ser resolvida. Então, aqui é para onde a gente inicia o nosso processo de botar a mão na massa para poder responder as questões, né? Desse entendimento de interpretação da questão. Isso aqui é de extrema importância para que você possa acertar. Porque tem uma galera que erra a questão, às vezes, por displicência. Interpretou uma coisa errada, achou que era de um jeito, mas na verdade é de outro. Tudo isso é proposital da banca, tá, gente? Eles colocam essas picuinhas no meio da questão para poder te confundir. Então, a gente precisa trabalhar bem a questão de como responder as questões, tá? E eu vou já explicar para vocês nesse sentido. E aí, o que a gente faz lá na Turma Ninjas e que eu vou mostrar isso para vocês ao longo das aulas? A gente prepara um checklist. Esse checklist, passo a passo, ele tem literalmente como é que você vai ler a questão, como é que você vai ter o passo a passo para resolver a questão para você poder acertar. Isso a gente vai vendo ao longo das nossas aulas aqui de aquecimento, eu vou mostrando para vocês, tá? Mas é literalmente um passo a passo. Primeiro passo, faça isso. Segundo passo, faça isso. Terceiro passo, faça isso. Isso aqui é de extrema importância para que você possa saber exatamente como é que cada questão precisa ser resolvida, tá? E aí eu recomendo que você, para você que vai estudar sozinho, né, para você também fazer esse processo, né? Presta atenção aqui durante as nossas aulas para você poder ver os checklists que vão ser trabalhados aqui para que você possa estudar com eles também, tá? E aí o importante, tá? O importante. Mas aqui é onde vem um detalhe que muitos negligenciam. Isso aqui eu preciso que você atente, tá? Quando você vai começar a responder a questão do material que você resolveu, o que você faz com as questões que você errou? Você segue o barco, né, que é o que a grande maioria faz. Ou você volta para poder fazer uma análise apurada em relação às questões que você tiver errado. Porque aqui é onde está o ouro. Porque, produção, volta para mim aqui rapidinho, porque o que acontece é o seguinte. A grande maioria dos nossos alunos, quando entram, né, quando vem fazer parte daqui da Turma Ninjas, o que acontece? A galera pega, começa a responder as questões. Respondeu quantos? Ah, fiz 7 de 10. Aí termina o primeiro simulado, vai para o segundo. Ah, o segundo eu fiz 6 de 10. Ah, eu fiz a prova, acertei 23 de 50. Fiz 19 de 50. A outra fiz 21 de 50. E o pessoal está sempre avançando nos simulados, né, fazendo outras provas, mas não tá fazendo uma análise apurada em relação aos erros que foram cometidos. Porque, veja, cada questão que você errar é uma oportunidade que você tem de melhorar. E aí é onde está o detalhe, né, que a grande maioria negligencia, de fazer uma análise apurada em relação aos erros que foram cometidos, tá? E aí, ó, vem para cá, produção. Por isso que o que eu recomendo, o que eu faço lá com os nossos alunos, eu quero que você faça exatamente a mesma coisa, tá? Eu quero que você crie um plano de correção de rota. Como assim, Oswaldo? Vamos lá, ó. Lá na Turma Ninjas, o que a gente faz? A gente cria uma ficha técnica, onde os alunos, eles alimentam essa ficha, que é essa daqui, ó, produção, volta para mim aqui, ó. Os alunos, eles alimentam essa ficha aqui, ó. Vamos lá, ó. Pode colocar o slide na tela, gente. Isso. Aqui os alunos, eles alimentam a ficha. Por exemplo, aqui eles estão na disciplina de teoria da contabilidade, por exemplo. Aqui é um exemplo para você poder entender.
aqui a unidade que ele está estudando, aqui o assunto que está sendo estudado, a quantidade de questão que tem em cada simulado que os alunos vão fazer e quantas questões eles acertaram e erraram. E aqui a gente mede um percentual de acerto. Então, opa, aqui ele está bem, aqui está legal, aqui está bacana, opa, aqui está com 50%, aqui está razoável, não está tão bom não. Qual é esse assunto? Classificação de contas. Então, dentro desse assunto, a gente vai pegar os erros que foram cometidos e nós vamos alimentar uma ficha técnica, onde você vai dizer a disciplina, qual foi o assunto que você errou naquilo que você estudou e por que você errou. Você errou por quê? Porque caiu na pegadinha, porque você não sabia da matéria, foi falta de atenção, e aqui você vai colocar o motivo do erro, que é onde você vai estudar com profundidade aquela parte da matéria para que você não erre novamente durante a prova. E aí, ó, produção, volta para mim aqui, só para eu trocar aqui o slide. Aqui, ó. O que a gente faz lá, né, para a gente poder trabalhar isso bem lá com os nossos alunos, tá? O que a gente faz? A gente precisa estudar com profundidade esses conteúdos, para quê, Oswaldo? Para a gente poder transformar, aqui faltou um R, inclusive, né? Transformar as suas fraquezas em ponto forte. E aí, assim, ó, dentro da Turma Ninjas, como é que a gente trabalha isso? A gente tem as nossas aulas ao vivo, deixa eu ver onde foi que eu coloquei aqui. Enfim, deixa eu ver aqui. Nossa, onde foi que eu coloquei? Ah, tá aqui, ó, pronto. Essa parte aqui que eu queria, ó. Ó, lá na Turma Ninjas, o que a gente faz? Semanalmente, a gente cria aulas ao vivo onde a gente trabalha mini simulados. Ó. São mini simulados de revisão. Eles servem para duas coisas. E aí eu quero que você faça a mesma coisa, tá? Eu quero que você tire pelo menos um dia da sua semana, um dia, para você trabalhar a resolução de mini simulado. Esse mini simulado vai servir para duas coisas. Ele vai servir para você poder testar o seu conhecimento. Ele vai servir para você poder testar o seu conhecimento, ver onde é que você está acertando, onde é que você está errando. Então, assim você apura como é que está o seu desempenho. E o segundo ponto é porque ele serve de revisão. Ele serve de revisão. Porque aí você vai estudando o conteúdo, ó, volta para mim aqui, produção. O que naturalmente a gente quer fazer, principalmente quando a gente está nessa reta final? A gente quer ligar o piloto automático e sair sentando a alinhada para poder estudar os conteúdos, estudar o máximo de conteúdo que puder. Só que o que é que acontece? Você sai estudando tudo, você não revisa nada, que chega no dia da prova, o que é que acontece? Você bota a mão na testa e diz, puxa vida, cara, eu estudei esse conteúdo aqui, mas eu não lembro. Gente, entenda uma coisa de suma importância, tá? Mais importante do que quantidade de matéria para ser estudado é a qualidade de como você absorve aquele conteúdo. Porque se você chegar no dia da prova e você não lembrar a ponto de conseguir responder a questão, adiantou todo o estudo que você fez? Sim ou não? Responde aí para mim no chat, coloca aqui para mim, sim ou não, adiantou ou não? Aí é onde está o detalhe, percebe? Aí é onde está o detalhe. Se você não criar uma rotina onde você faça teste e onde você faça revisão, você vai esquecer a matéria. Por isso, claro que entre os nossos alunos, toda semana a gente faz uma revisão, né, um mini simulado. Você vai testar o seu conhecimento e aí a gente vai responder as questões. Querendo ou não, aquilo ali já serve de revisão. E a gente faz um plantão de tira-dúvida no final, onde os alunos podem tirar dúvidas com a gente para poder sanar as dúvidas que eles têm em relação à questão do simulado. Então, a revisão que você vai fazer, você não precisa assistir a aula de novo, você não precisa ler o PDF de novo, você não precisa ver o seu resumo de novo. O que você vai ver? O simulado. Porque aí você está testando o seu conhecimento, você está respondendo as questões, você está puxando da memória o conteúdo. E aí, claro, aquelas questões que você errar, você revisita lá no seu material. Só aquela questão que você errou. Porque o resto você já validou com as questões que você acertou. E aí o que você vai fazer? Cada questão que você for errando, cada dificuldade que você for tendo, você vai alimentar isso aonde? Você alimenta numa ficha técnica igual essa daqui, ó, produção, bota na tela. Que não tem nada de complexidade não, tá, gente? É uma planilha de Excel. Né? Aqui está no Drive, por exemplo, mas o Excel e o Drive vai funcionar da mesma forma. Uma coluninha lá onde você vai colocar a disciplina, o assunto
a classificação do erro, o motivo do erro e uma observação complementar aqui que você julga como ser necessária para poder explicar melhor aquele conteúdo, tá? Aqui no caso o aluno colocou questões adicionais aqui para ele poder treinar em relação ao que ele, como é que se diz, ao que ele errou. Mas o que eu recomendo que a gente coloque aqui, né, é uma explicação um pouco mais aprofundada sobre o motivo do erro, certo? Então é importante que vocês façam isso. Produção, volta para mim aqui. Então voltando aqui pro material, né, beleza? Né, o que eu falei lá para vocês lá no começo, ó, lembre-se que o importante não é a quantidade, é a qualidade daquilo que é visto. Ó, produção, volta para mim aqui. Na hora do desespero, a gente toma decisões precipitadas que acabam pagando um preço mais alto lá na frente. E essa questão de você estudar atropelando os conteúdos é uma delas. Porque olha o que acontece. Você estuda o conteúdo. Aí você resolve as questões. As questões que você acertou, na tua cabeça você sabe, já sabe da matéria. Então você acaba não estudando aquilo ali de novo, porque na tua cabeça tu já entendeu. Só que se tu não revisa aquela matéria, o que acontece? Chega no dia da prova, tu não lembra. E aquela questão que você errou na sua bateria de questão, tu negligencia. Tu não estuda com profundidade. Ou seja, a questão que você errou, tu vai errar no dia da prova, e a questão que você acertou durante o teu processo de estudo, tu tende a errar também porque tu negligenciou o processo de revisão. Aí tu se ferra de ponta a ponta. Não é à toa que às vezes tem aluno que acerta 23, 24 pontos na prova e chega na próxima, ao invés de ele passar com 27, 30, 35 questões, ele cai para 16, 15. Por quê? Porque ele negligenciou o conteúdo que ele estava indo bem e acaba esquecendo no dia da prova, e o conteúdo que ele estava indo mal, ele deixa para lá e segue o baile. Percebe o motivo pelo qual você acaba reprovando no exame? É por conta disso. Então, aí onde está esse alinhamento estratégico que a gente precisa fazer aqui, e te digo mais, tá? Esses simulados que você precisa fazer semanalmente, eles têm que ser cumulativos. Ou seja, deixa eu ver se eu consigo puxar uma flechinha aqui e anotar. Produção, vem aqui, vem para cá comigo. Ó. Então, por exemplo, se aqui você estudou teoria da contabilidade, por exemplo, aqui no teu mini simulado, no teu mini simulado 1, vai ser o quê? De teoria da contabilidade. Se aqui você vai estudar, por exemplo, contabilidade geral, e aqui tu vai fazer o mini simulado 2, por exemplo, o mini 2, ele tanto tem que ter conteúdo de teoria da contabilidade, como tem que ter conteúdo de contabilidade geral. É importante que esses materiais sejam cumulativos dentro do teu processo. Então, ó, o que acontece? O que a gente precisa fazer aqui? Ó? Fazer simulados cumulativos para quê? Para que você possa validar o conhecimento em relação ao que você acabou de estudar, mas para que você possa revisitar os conteúdos que você estudou para trás, para que você não esqueça. Ah, Oswaldo. Quer dizer que quando eu chegar aqui em norma brasileira de contabilidade, por exemplo, no meu mini simulado 3, tem que ter teoria da contabilidade, tem que ter contabilidade geral e tem que ter norma brasileira de contabilidade, Oswaldo? Exatamente. E assim sucessivamente. Os teus simulados eles vão ficando mais robustos. Exatamente para que você possa validar o conhecimento daquilo que você acabou de estudar e você possa revisitar e revisar os conteúdos passados. Isso é extremamente importante que você faça dentro do teu processo de estudo, tá, gente? É exatamente assim, desse jeitinho, que o treinamento com os alunos da turma Ninjas funciona. E é exatamente da mesma forma que eu estou te ensinando aqui, para você poder fazer a mesma coisa. Combinado? Beleza, show de bola, maravilha. Dentro dessa sua ficha técnica, que é essa que eu tinha mostrado para vocês aqui agora, produção, volta aqui para mim rapidinho. Aqui, ó. Cadê a ficha? Vai. Tá aqui, ó. Dentro da ficha, produção, volta para mim aqui, ó. Que aqui a gente vai colocando e medindo o teu percentual de acerto, tá vendo, ó? 79, 70, 53, 79. Aqui a gente vai medindo o teu percentual, para ir vendo a tua evolução e vendo onde é que você está indo bem e onde é que você não está indo tão bem assim ou está indo mal, certo? Medir esse desempenho é fundamental. Produção, volta para mim aqui, só para eu poder trocar aqui e colocar o material aqui, ó, pronto. Volta para mim, ó.
É importante que a gente possa medir esse percentual, porque é o seguinte, na hora da prova, o que vai fazer você passar é acertar 50% da prova. No exame de suficiência, essa é a prerrogativa, 50%. Só que a gente precisa trabalhar para poder evoluir o teu percentual de acerto de forma que você chegue na prova, né, e os teus simulados que você vai fazendo ao longo do teu treinamento, ele chegue a uma média de pelo menos 70%, que daria em torno de 35 questões na prova. Por que, Oswaldo? Porque é claro que vai chegar no dia da prova e vai ter o fator nervosismo. E esse fator nervosismo, o que acontece? Esse fator nervosismo vai fazer com que você comprometa uma parte do teu desempenho e que você perca ali algumas questões. É natural, normal. Você erra porque você fica nervoso, porque você interpretou alguma questão errada. O calor do momento ali, querendo ou não, ele afeta um pouco. E é natural que esse teu percentual de acerto ele caia um pouquinho. Então, como a gente precisa de 50% para poder passar, se a gente chegar em 70%, o que acontece? A gente tem uma gordura aí para poder queimar. E essa gordura para poder queimar é o que vai te salvar. Porque se você está ali nos teus simulados acertando em torno de 30, 35, 40 questões na prova, você vai estar ali tranquilo para poder acertar pelo menos umas 25, 28 questões na prova de boa. De boa, de boa, de boa. Não é à toa que os nossos alunos, quando são aprovados, produção, volta para cá. Quando os nossos alunos da turma início são aprovados, pasmem, por incrível que pareça, a galera acerta 37, 40, nós tivemos um aluno, que eu posso dizer, gente, ó, ao longo... A gente treina os nossos alunos aí para serem aprovados no exame de suficiência desde 2014, né? Então, ao longo desse período, eu não comecei ontem, né? São mais de 50 mil alunos treinados por mim para serem aprovados no exame de suficiência. Eu posso dizer para vocês que ao longo de mais de 10 anos aí de preparação, né? Eu já treinei mais de 50 mil alunos. Eu posso dizer que eu tive uma aluna que passou no exame de suficiência e acertou as 50 questões. Muito louco, né, cara? 50 questões, 50, 40 questões. E assim, eu tô falando isso para vocês para que vocês possam ver que, assim, dá para passar no exame de suficiência. Quando você faz um trabalho mais cirúrgico, mais preciso, né, cortando o blá 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 do edital, fazendo um raio-x, uma peneira importante e deixando só aquilo que de fato é importante para poder passar na prova do exame de suficiência, dá para passar em 30 dias e passar bonito, passar bonito. E aqui em Fortaleza a gente tem um detalhe que é o seguinte, né? A gente é que nem São Tomé, tem que ver para crer. Então, produção, fala o seguinte, bota aí o resultado dos nossos alunos, né? O número de questões que eles acertaram na prova, só para a galera poder se inspirar, né? E a gente eles poderem acreditar que assim como esses nossos alunos que eu vou mostrar aqui na tela aqui agora passaram, vocês vão poder passar também. Porque hoje eu estou mostrando a história desses alunos aqui, mas no próximo semestre vai ser a tua história que eu vou mostrar aqui agora. Vai lá, produção, toca aí. Eu acertei 40 questões. Foi 41 pontos. Foi por pouco, tipo, 9 questões ali, não tinha fechado a prova. Acertei 42 questões. Acertei 50. Posso mostrar a minha prova. Tá vendo aí? Ó. Que delícia, cara. Cara, assim, o dia que sai o resultado pra mim é um momento incrível, porque a gente comemora junto, cara. Assim, é muito massa ver os nossos alunos sendo aprovados no exame de suficiência. E vai ser massa também quando você também for aprovado. Coloca aqui embaixo com quantas questões você vai passar no exame de suficiência. Coloca aqui. Eu me lembro, eu não sei se tu lembra, produção, o caso da Flávia, que eu tinha brincado com ela, que eu disse assim, Flávia, tu vai passar no exame de suficiência. Sacaneando mesmo. Eu disse pra ela assim, ó, Flávia, tu vai acertar 24 questões, vai ter uma questão que vai ser anulada e tu vai ser aprovada com 25. Tu lembra? Cara, ela olhou assim pra mim e disse assim, Oswaldo, deixa de sacanagem, pelo amor de Deus. Tu quer que eu passe pela agonia todinha do período de recurso? Eu digo, só pra você poder criar um pouquinho de marra, porque você devia estar estudando mais e não tá. Mas o que você tá estudando é o suficiente. Mas você vai passar que nem uma cobra, assim, ó, na rabeta, né? E foi exatamente o que aconteceu com ela. Mas enfim, né? Eu falo assim brincando, gente, mas no frigir dos ovos, não importa se você vai passar com 25 ou se você vai passar com 50, você vai passar bonito do mesmo jeito. Porque não tem colocação na prova do exame de suficiência. Tem a listagem de quem passou e acabou. Daí pra frente é o teu mérito que vai fazer você evoluir ou não. O fato de você ter acertado mais questões ou menos, isso não vai te desqualificar em nada. Na tua carteira do CRC não vai ter lá quantas questões tu passou na prova não, tá? Ai. Brincadeiras à parte, produção, volta pra mim aqui. Só pra poder a gente reforçar, né? Falei isso no começo da aula, mas vou dizer de novo. Gente, nós estamos aqui nas nossas lives de aquecimento do curso intensivo CFC, que vai acontecer nos próximos dias, né? Então, anota aqui as datas em que as aulas
do curso intensivo vão acontecer, ó. Elas vão ser ao vivo, nesse mesmo horário que a gente está tendo aqui as nossas lives de aquecimento, tá? E o que vai rolar no curso intensivo CFC? Gente, vai ser um curso 100% prático, tá? Mão na massa de ponta a ponta, para a gente poder ver o raio-x do que é cobrado na prova, um cronograma esquematizado com os assuntos importantes para poder cair nessa reta final. E aí daí para frente, meu amigo, é pau na máquina do começo ao fim em todas as aulas. A gente poder ter aula ao vivo para poder estudar o conteúdo técnico, apostila com resumo dos conteúdos, bateria de exercícios para poder praticar, e ainda vai ter um simulado, o famoso simulado de reta final, para você poder testar o seu conhecimento e aprender na prática como é que a banca cobra os conteúdos na prova. E tudo isso por inacreditáveis... É isso que você está vendo mesmo. É só isso que você vai pagar. Um valorzinho simbólico que você está vendo aí na tela para você poder adquirir o seu ingresso e participar do evento do curso intensivo CFC. Pronto, tá aí. Agora não tem mais desculpa para você poder dizer que não vai passar na prova, né? Porque um valorzinho desse aqui é praticamente de graça. Então você só não entra para participar se você disser que não quer. Porque eu tenho certeza que isso aqui, que é mais barato do que uma pizza, você tem aí para você poder fazer um investimento em você, tá? Se você quiser adquirir um ingresso para poder participar do curso intensivo CFC, que vai acontecer nessas datas aqui, você pode clicar nesse link que vai estar aqui embaixo na descrição do vídeo, ou você pode escanear o QR Code que está aparecendo aí na tela, você pode adquirir o seu ingresso e participar junto aqui com a gente, beleza? Enquanto isso, a gente vai aqui nas nossas lives de aquecimento, né? Nessas 2 semanas que a gente tem que precede aqui o curso intensivo CFC, aqui é completamente de graça, você pode participar, é só estar presente aqui no YouTube, tem um cronograma que está aqui embaixo na descrição do vídeo com a programação com todas as lives de aquecimento, beleza? Produção, volta para mim aqui, só para eu poder pegar aqui e colocar o material aqui na tela, pronto, pode voltar para mim aqui agora. Então, a partir do momento que você entendeu, né, em relação à questão da ficha técnica que eu tinha mostrado lá para vocês, né, para a gente poder ir acompanhando aqui a nossa evolução do processo de estudo, esse aqui é um ponto importante, porque ó, a gente entender que é o seguinte, essa questão do percentual, o mais importante de tudo, obviamente, é a questão de você acompanhar a sua evolução. Meu pincel. Você acompanhar a sua evolução. E você ter a clareza de saber onde é que você está forte para manter e onde é que você está fraco que você precisa melhorar. Então esse termômetro vai te guiar durante o teu processo, né, que é o que eu faço com os nossos alunos, a gente vai avaliando o desempenho deles e vendo, opa, aqui tem que melhorar, aqui não está tão bem. Então a gente vai reforçando isso durante os simulados, tá? Então aqui é importante que você faça. Mas não só isso, tá, gente? É importante até por quesito motivação. Porque, querendo ou não, a gente fica naquela angústia durante o nosso processo de estudo, porque o estudo é uma coisa muito abstrata, né? Porque a gente vai sempre ficar com aquele negócio na nossa cabeça, será que o que eu estudei é o suficiente para poder acertar as questões na prova? Será que o que eu estudando serve para eu poder conseguir efetivamente passar? Ou será que eu estou estudando um conteúdo que não serve para nada, que nunca foi cobrado em prova? Né? Porque, por exemplo, você pega aí subvenção governamental, atos e fatos contábeis, né? Tem certos conteúdos que são pouquíssimo explorados durante a prova, tá? Então, aqui a gente precisa ter esse linear e entender que quando o teu percentual de acerto vai aumentando durante o processo de estudo, querendo ou não, você vai criando aquele termômetro entendendo, poxa, caramba, eu estou no caminho certo, eu estou acertando mais questões, eu estou me preparando melhor, meu percentual de acerto está aumentando, eu estou conseguindo acertar mais questões. Você entende que você está evoluindo. E isso é importante para poder gerar mais motivação e segurança para você. Segurança de que você pode efetivamente chegar na prova competitivo para você poder passar. Gente, a gente precisa focar no que nós temos controle. Produção, volta para mim. A gente tem controle de que você vai passar ou não na prova? Não. Não temos controle nenhum sobre isso. Mas a gente tem um controle de chegar competitivo na prova. Como? Avaliando o percentual de acerto. Como é que está a nossa média? A nossa média está acima de 70%? Tá, então você está competitivo para poder passar na prova. Isso a gente vai acompanhando com o passar do tempo, tá? Importantíssimo que você faça uma parada dessa. Legal? Então é isso. Volta para mim, produção. E aí, gente, um detalhe que eu sempre bato lá com os nossos alunos, e, gente, eu vou bater com vocês também demais aqui. Galera, tem que ter paciência. Às vezes você vai fazer o primeiro mini simulado e você papoca de ponta a ponta. E aí você bota a mão na cabeça e começa a chorar.
Meu pai amado, eu não sirvo pra nada, como é que eu passo 4 anos de faculdade e eu acerto 30% do simulado? É brincadeira, brincadeira. Acho que vai dar uma catarrada aqui no meio de todo mundo, né? Não, né? É só para você poder entender que no começo, é claro que você vai se dar mal nos simulados. Se você se der bem, ótimo. Mas é natural que a grande maioria no começo vai se dar mal nos simulados. Sabe por quê? Porque durante a faculdade, cá para nós, né? Sim, vamos ser sinceros aqui, né? Na faculdade, o professor finge que ensina e o aluno finge que aprende. E fica por isso mesmo. Aqui não, aqui você está preocupado em estudar de verdade. Então agora que você está preocupado em querer estudar de verdade, você se cobra. E aí quando você se dá mal num simulado, você logo condena tudo. Não vou desistir porque não adianta, eu joguei 4 anos de faculdade no lixo, onde é que eu estava nesses 4 anos de faculdade, meu Deus? O que foi que eu fiz? Deixa eu voltar aqui nos 4 anos para eu poder fazer a faculdade de novo e eu estudar direito. Ah, meu pai amado, eu achava que o que o professor tinha ensinado era o suficiente para poder passar na prova. Eu tô vendo que eu tô lascado, engomado, batizado. Ai, meu pai amado, calma, calma, que vai dar tudo certo. Você não está lascado, né? Você não está lascado, né? Você está no processo de preparação. E esse processo de preparação, ele é gradativo, tá? Então você vai melhorando com o passar do tempo. Então, se permita. Vá se permitindo com o passar do tempo, você ir evoluindo devagarzinho para que você possa ir melhorando. Paciência é fundamental para você não se condenar e não se culpar no começo, beleza? Produção, volta para mim. Outro detalhe importante, gente, isso aqui talvez seja um dos mais importantes de todos, tá? Consistência. Porque, cambada, começar é fácil. O difícil é continuar fazendo. Eu digo isso no primeiro dia de aula lá para os alunos da nossa aula de boas-vindas. Produção, volta para mim aqui, ó. Eu sempre digo assim, ó. Vocês estão aqui na aula de boas-vindas lá com ele, eu digo assim, vocês estão aqui no primeiro dia de aula. Mas quantos de vocês vão estar no último dia de aula? E eu faço a mesma pergunta para vocês. Vocês estão aqui nas lives de aquecimento. Mas quantos vão me acompanhar e estar comigo presente em todas as aulas? Percebe? Porque aqui é onde está o grande detalhe. Porque o que acontece é que a galera começa, e é natural, vocês vão perceber isso, que a quantidade de pessoas na aula vão diminuindo. Por que vai diminuindo? Porque tem gente que vai desistindo no meio do caminho, é natural, normal. Não é à toa que tem 80% de índice de reprovação, simples. Tem gente que desiste no meio do caminho. E pessoal, o mais difícil é o te manter presente nas aulas. Essa é a parte mais difícil de todas. A parte mais difícil de todas, por incrível que pareça. Por isso que às vezes eu coloco um vídeo de um aluno passando na prova, mostro um resultado de alguém que passou, a dificuldade que os alunos tiveram, né? Eu sempre mostro um bocado de coisa para quê? Não é por outro motivo não, é para poder te manter motivado. Porque eu sei que vão aparecer dificuldades no meio do caminho, a gente está aqui empolgado durante a aula, sabe o que acontece? Amanhã você se depara com a vida real. Aí você tem que sair de casa cedo, tem que pegar um ônibus lotado, um metrô que é 2 horas para poder chegar no trabalho. Alguns são privilegiados, né? Moram ali 5 minutos de casa, mas não é todo mundo que tem esse privilégio. Aí você, 2 horas para poder sair para trabalhar, 2 horas para poder voltar, chega em casa, é casado, tem filho, tem que cuidar do marido, da esposa, fazer a comida, limpar a casa, botar o menino para dormir, para quando, sei lá, 10 horas da noite, quando você já está morto, começar a estudar. Gente, entendam o seguinte, se você não nasceu rico, se você não teve esse privilégio, se você nasceu ali classe média para baixo, pode ter certeza absoluta, para você vai ser mais difícil. Se você não nasceu em berço de ouro, entenda que você está rompendo uma barreira aqui, ó. Você está rompendo uma barreira. E esse romper de barreira requer sacrifício. Não tem para onde correr. Não tem para onde correr. E o resultado da gente vai ser proporcional ao nosso esforço. Se você se esforça pouco, o seu resultado é pequeno. Se você se esforça muito, o seu resultado vai ser maior. É natural. Ah, Oswaldo, mas eu não consigo. Cara, então diminui teu sonho. Diminui a tua dedicação e diminui teu sonho também. Simples assim. Né? Não tem mágica. A consistência, gente, é fundamental. Fazer um pouquinho todo dia. E às vezes tem gente que menospreza essa questão da consistência. Ah, Oswaldo, só tenho 1 hora para poder estudar por dia. Cara, 1 hora por dia são 30 horas por mês. Ah, Oswaldo, só consigo responder 10 questões por dia. Cara, 10 questões por dia são 300 questões por mês. Um pouquinho que tu faz todo dia vai fazer você chegar lá. O que você tem que entender é o seguinte. É claro que o tempo, ele remete à velocidade para você poder passar na prova.
quem tem 2, 3, 4 horas para poder estudar por dia, consegue passar mais rápido. O Oswaldo só tem meia hora, 1 hora para poder estudar por dia. Talvez você leve uma edição ou 2 para poder conseguir passar. Talvez 2, porque você tem pouco tempo. Mas se você não estudar, quando é que você vai passar? Nunca. O que isso quer dizer? Só tem 2 formas de você não passar efetivamente na prova. 1, se você desistir. 2, se você morrer. Acabou. Mesmo que você tenha 1 hora para poder estudar por dia, pega essa 1 hora e estuda religiosamente todo dia. Todo dia estuda essa 1 hora. Porque você vai passar na prova. O que acontece? A galera para no meio do caminho. Quando você para você poder voltar e recuperar o pique que você estava antes, é tipo ir para academia. Aí você falta 1 mês. Quando tu volta, tu não levanta mais o mesmo peso que tu levantava antes. Definitivamente. Parece que você parou há 1 século e está voltando ali para poder malhar de novo, o corpo fica todo quebrado, você fica todo doído, até você pegar o ritmo de novo, demora. E no estudo é do mesmo jeito. E aí, gente, o que vai acontecer é o seguinte, daqui a 2 anos, você vai olhar para trás e vai perguntar, por que eu não comecei antes? Mesmo que fosse com 1 horinha por dia, eu já teria passado. Gente, entenda só o seguinte, para a gente poder finalizar aqui por hoje, tá? Se você não fizer, ninguém vai fazer por você. É a verdade nua e crua. Eu sei que o tempo é corrido, eu sei que a vida é difícil, eu não estou menosprezando as suas dificuldades, não. Pelo contrário, eu estou te vangloriando por você estar aqui. Parabéns, de verdade. Gente, coloca aí no chat, parabéns para cada um de vocês que chegaram aqui no final da aula. Coloca. Sabe por quê? Porque se dedicar é difícil, cara. Todo mundo quer as coisas de mão beijada, mas nada cai de mão beijada. Ninguém vai passar no exame de suficiência na sorte. Ninguém. Ninguém. Então, tenham constância. Não menospreze o pouquinho que você puder estudar todo dia. O pouquinho que você fizer, somado, vai fazer você passar. A questão não é se você vai passar. A questão é quando você vai passar. Se você tiver 2 horas ou mais, 2 horinhas por dia, 2 horas. Se você tiver 2 horas por dia, eu te garanto que você tem plena capacidade de conseguir passar na prova em 30 dias. Ponto. Oswaldo, só tenho meia hora para poder estudar por dia. Eu tenho 1 hora para poder estudar por dia. Sendo bem sincero com você, provavelmente você vai levar aí 2 edições de prova para você poder passar. Para você poder já alinhar suas expectativas. Tem gente que passa com 1 hora por dia, estudando 1 hora por dia, passa na prova? Tem. É a regra, Oswaldo? Não. É a exceção. A regra, 2 horinhas por dia, dá para passar na prova com folga. 1 hora por dia dá para passar? Dá, mas não é a regra, é a exceção. Vamos trabalhar com a regra, tá? Estou sendo bem transparente com vocês aí, para vocês poderem entender a estatística entre os nossos alunos, que são mais de 50 mil treinados ao longo de mais de 10 anos, é isso que acontece, certo? Gente, então, finalizamos aqui, mostrei para vocês o plano estratégico que eu ensino para os nossos alunos, para que eles sejam aprovados no exame de suficiência, te ensinei aqui exatamente a mesma coisa para que você possa replicar. E aí o que você vai fazer agora? A sua tarefa de casa é clicar no link que está aqui embaixo na descrição do vídeo, você vai baixar o mini simulado que nós estudamos na aula de ontem. E aí você vai responder esse mini simulado, anotar suas dúvidas, para você estar presente na nossa live de aquecimento de amanhã. Que a gente vai responder as questões do conteúdo que nós estudamos ontem. Vai ser a hora que você vai ter para poder testar o seu conhecimento, aprender na prática como é que os conteúdos são cobrados e vai servir de revisão também. E assim sucessivamente a gente vai fazer ao longo das próximas lives também. Beleza? Galerinha? Se você gostou dessa live, não esquece de vir aqui embaixo, deixa o seu like no vídeo, se inscreve no canal, compartilha essa aula com os amigos de vocês que também vão fazer a prova do exame de suficiência e te convido, se você quiser participar, produção, bota o slide aí na tela, se você quiser participar do curso intensivo CFC, escaneie esse QR Code aí, adquira o seu ingresso por esse valor simbólico que está aparecendo aí na tela, para que você possa estar presente com a gente, afiar o machado, para que você seja aprovado no exame de suficiência em 30 dias. Produção, volta o slide aqui para mim. Beleza? Então tá aí. Galerinha, avisa os dados, encerramos aqui por hoje. Parabéns por ter chegado aqui ao final. Estou muito feliz e orgulhoso por você. E vamos juntos construir o caminho da tua aprovação no exame de suficiência em 30 dias. Galerinha, por aqui eu finalizo, mas amanhã tem mais. Um grande abraço. Um beijo no coração de cada um de vocês. Fiquem com Deus e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau.
Quando eu comecei a corrigir o gabarito, aí eu fiquei na dúvida se eu tava corrigindo a minha prova ou se era o gabarito, né? Aí fiquei olhando, aí fiquei na dúvida, mas essa aqui eu acertei, essa eu acertei, e essa também eu acertei, ué. Aí fui olhar o espelho e fiquei olhando várias vezes, olhei várias vezes, eu não tava acreditando também. Faz um bom tempo que eu me formei, só que eu não estava trabalhando na área, então deixei passar. Já tinha feito várias vezes, mas tinha passado também. Eu acho que umas 4. A primeira vez que eu estudei mesmo, de verdade, foi agora. Fui assistindo todas as suas aulas, né? Peguei as revisões suas também. Todas eu estava acompanhando, todas as aulas suas eu acompanhei. Eu achei a sua metodologia bem mais fácil, né? Mais fácil de você entender, mais dinâmico para a gente poder conseguir responder as provas mais rápido também, né? Adilson, fala de novo, só para eu poder ouvir. Tu acertou quantas questões? 50. 50 questões, meu Deus do céu. Vou chamar a minha amiga para corrigir comigo, porque eu não estava acreditando. Oi? Tu acertou 50 questões na prova? Acertei, professor. Posso mostrar a minha prova, meu espelho. Eu montei um escritório de contabilidade, né? Eu tenho um sócio, E aí ele já tinha o CRC, a gente trabalhava com o CRC dele, mas eu tava precisando do meu, então acho que isso também me deu um gás pra poder passar, né? Professor, a metodologia sua, a forma com que você explica, fica mais fácil da gente entender a questão. Eu achei a sua forma de explicar para a gente chegar ao resultado da questão mais fácil, entendimento mais fácil. Para mim, isso contou muito.